O tema é como apresentar o lançamento imobiliário, né? Como a semana ela vai correr toda com o mesmo tema e várias pessoas apresentando aqui, eu quis alterar um pouco, né, para ter uma introdução e ter uma continuidade boa do que os próximos participantes aqui vão apresentar para a gente, tá? Então eu coloquei aqui como se preparar para apresentar o lançamento imobiliário para o seu cliente. Porque a gente faz o lançamento, né? Eu e o Rogério, na maioria das vezes, apresenta tudo e muitas das vezes ficam algumas dúvidas. Mas ficam dúvidas em alguns momentos não por falta de informação passada a vocês, e sim também em alguns momentos por falta de interesse ou distração naquele momento, porque está focado só na venda, né? E a preparação para apresentar o lançamento para o cliente, para o mercado é muito mais importante do que pensar só na venda, porque uma preparação bem feita, né, traz uma conversão maior, traz um resultado melhor para a sua venda, tá? Então, mentalidade de corretor. O corretor precisa pensar que ele é dono do produto, né? A gente sempre fala muito isso, pensar, visão de dono. Então, ele precisa entender aqui que esse produto é dele, então ele tem que dominar muito esse produto para poder passar confiança para o cliente dele. Porque muitas vezes a consultora lançou, tá aqui o book, vou enviar para o cliente, qualquer dúvida que ele tiver, eu respondo ele. E não é bem assim. Tem que pensar com a cabeça de dono, tem que entender que esse produto faz parte da sua vida, é ele que vai trazer dinheiro para o seu bolso, é ele que vai realizar o sonho do seu cliente, né? O lançamento não se vende com improviso. É exatamente. Tava aqui ou tava aqui? Nesse aí, Tá, já tinha falado que não se vende com improviso ou ainda não? estava iniciando essa fala. Tá bom, então vamos lá, voltando. Por que que eu estava falando isso aqui? Voltando no início, né? Porque quando você pega o empreendimento e lança ele para o cliente de qualquer forma, né? Você acaba tendo que improvisar de algumas maneiras e você acaba se perdendo, né? O improviso nem sempre dá certo. O improviso nem sempre vai funcionar da forma que a gente imagina que vai funcionar, porque pode vir uma pergunta inesperada e aí você não está pronto para improvisar, porque você não conhece o produto e aí não vai sair conforme deveria sair a sua venda. E por você ter conhecimento do produto, você vai falar com muita segurança, você vai saber o que está dizendo para o cliente, e aí sim você consegue argumentar com o cliente, você consegue mostrar para ele, passar confiança para ele daquilo que você está vendendo, daquilo que ele está buscando, da forma mais clara possível. Quem conhece mais, vende mais, né? Se você conhece seu produto, você também tem segurança na hora da venda, na hora que você está com o cliente, para responder todas as perguntas. E a consequência disso é um melhor resultado. É trazer mais resultado para sua empresa, para o seu coordenador e para você. Então você realiza mais sonhos e todo mundo fica feliz nesse contexto. Então eu vou trazer aqui para vocês o que que seria o básico para você estudar do empreendimento, né? Na verdade, você teria que estudar tudo, mas pelo menos o básico. O que que eu tenho que ter para iniciar? Como que eu inicio isso? Que é praticamente a apresentação que eu faço com o Rogério, a apresentação que o pessoal aqui do escritório faz para a gente, que passa para os coordenadores, né? Para a gente iniciar a preparação. Então, tudo isso aqui, cara, vocês têm que saber de cabeça. Tudo isso vocês têm que ter consciência na hora de mostrar para o cliente. É entender quantas torres tem no produto, quantos andares o produto tem. Tem muita gente que confunde andar com pavimento. Existe diferença entre quantos andares, quanto pavimento existe, e tem muita gente que não sabe, eu tenho certeza que tem muita gente que não sabe diferenciar andares de pavimento. Então isso tem que saber, porque às vezes você vai pegar o memorial descritivo, ele vai estar lá escrito assim: esse empreendimento possui 22 pavimentos. E aí você fala assim: mas eu estou olhando aqui no book aqui, tem 21 andares, ou vice-versa. Então tem que saber. Se você não souber isso, você pode falhar na hora de escolher a unidade para o seu cliente. Às vezes você vai escolher o pavimento e não o andar. Quantos apartamentos tem por andar? Quantas vagas tem no total? Se é de carro, se é de moto, se essa vaga é fixa, né, para todas as unidades, se elas são rotativas ou se é misto. O que quer dizer isso, Tony? Às vezes vai ter apartamento com vaga e apartamento sem vaga, né? Se a cobertura, caso tenha cobertura, tem duas vagas por cobertura ou não,
né? Isso tudo a gente tem que começar a entender e eu já vi muita falha nisso depois que o cliente assina o contrato. Às vezes, na hora de receber a chave, o cara quer ir lá saber qual é a vaga dele e ele nem vaga tem, né? Itens de lazer, quantos são, quais são e o que que vem equipado nesse item de lazer. Né? Às vezes a gente tem aqui pet place na maioria dos nossos empreendimentos. Esse pet place tem saída para água, para dar banho no cachorro ali, no gato, tem alguma coisa, tem equipamento, tem a banheira para poder dar banho. Alguns empreendimentos nossos têm, outros não. E eu também tenho certeza que muita gente não sabe responder se pelo menos tem uma torneira lá para conseguir dar banho no animalzinho que vai estar ali no pet place. As tipologias, quais são as diferenças de tipologia? Tem empreendimento nosso hoje que a gente tem a tipologia sem varanda, sem suíte, com varanda e suíte. Qual a metragem de cada uma delas? A cobertura, se todas as coberturas nesse caso vai seguir um padrão só, se tem padrão diferente de tipologia. Pessoal, isso que eu estou colocando aqui, eu vejo em apresentações aí, eu vejo com o corretor na mesa e eu vejo essas perguntas e poucas respostas firmes em relação a isso. Às vezes você vê as respostas meio. Não, tem aproximadamente 40 metros quadrados, mas esse aproximadamente é 37 ou é 42? Porque é aproximado também. Então, assim, a gente tem que ter na ponta da língua as respostas sobre o nosso produto. Tamanho da vaga. A gente tem diferença de vaga de PCD para vaga comum, para vaga de moto, né? Ô, Adriano, tem alguém aí com o microfone aberto? Verifica para mim, fecha, por favor. Cuidado só para não fechar o meu, né? Então, a gente tem que ter muita atenção no tamanho de vaga. A gente teve problemas no upside por causa de tamanho de vaga, por causa de posicionamento da vaga quando é vaga. Eu acho que eu estava aqui no acabamento. Acabamento. O Rogerinho perguntou esses dias: ah, tem cerâmica no empreendimento, mas é cerâmica retificada? Cerâmica comum? Qual a diferença do retificado para o comum? Né, o pessoal explicou que o porcelanato e o cerâmico retificado eles são muito próximos. A diferença é que um arranha mais fácil, o outro não. Então, assim, tudo, todos esses detalhes tem que saber. Azulejado até o teto, não é? Qual é a cor que vai ser usada? Né? Qual a soleira? Qual o peitoril? Tipo de bancada? É granito? Que cor que é? É andorinha? Não é andorinha? É São Gabriel? É verde Ubatuba? Isso tudo precisa saber. A cuba é inox? Não, a cuba é em louça. Tem que saber tudo, pessoal. A minha lavanderia, o tanque é em fibra? Não é. Já vi gente falar que era de louça e era de fibra. Já vi gente falar que a bancada da pia também era de granito e não era, de empreendimento que a gente lançou recentemente, né? Então tem que tomar muito cuidado. Voltagem do chuveiro, voltagem do ar-condicionado. Ah, Tony, mas isso o cliente não pergunta, mas isso agrega valor. Mostra para o cliente que você conhece do seu produto. Mostra para o cliente que você sabe o que você está falando para ele. E aí você passa credibilidade. Passando credibilidade, você ganha a confiança do cliente. Mostrar os recursos diferenciais do condomínio. Às vezes o empreendimento tem captação de água de chuva, né? Às vezes tem placa solar no condomínio, né? Às vezes tem portaria 24 horas com câmera, com cerca elétrica. A gente já teve condomínio assim, tem alguns ainda que vão entregar que ainda possui essas características. Saber a localização exata. Eu vejo muito aonde que é tal empreendimento. Ah, é ali no Realeza. Onde é o Realeza? Ah, é ali no Amazonas. Tá, mas aonde? Perto de onde? Quantos quilômetros ele está ali da JK? Quantos quilômetros ele está do shopping? Isso tudo você precisa saber, que é o que a gente vai falar agora, que é estudar a região e o mercado em volta. Você tem que entender de tudo o que está acontecendo ali. Quando você tiver propriedade para falar sobre o seu empreendimento, o próximo passo é você ter propriedade para falar sobre a região onde está o seu empreendimento. Você já sabe onde ele está sendo localizado e você precisa entender o que está ao redor dele. Tem shopping, tem ponto de ônibus, tem farmácia, tem UPA, né? Tem hospital, padaria, comércio, que tipo de comércio tem. Tony, eu preciso saber tudo isso. Precisa. Porque seu cliente, às vezes, ele trabalha no shopping, seu cliente, às vezes, ele trabalha do outro lado da cidade e é importante para ele ter um ponto de ônibus muito próximo, para ele entender que ele não precisa acordar muito cedo para ir para um ponto, para depois pegar um outro ônibus. É só ele atravessar a rua ali, ele está num ponto. É só ele descer a rua 3, 5 minutos, ele está no ponto de ônibus. Às vezes, seu cliente tem uma criança, né, de mais de 2 anos, 3 anos de idade, precisa saber se tem uma creche ali próxima a ele para poder deixar a criança, para poder ir trabalhar. Então, isso tudo vai agregando valor ao seu atendimento.
Tudo isso também agrega valor não só ao seu atendimento, mas também ao produto que você está vendendo, ao empreendimento que você está vendendo, né? Tem que analisar o que que tem de produto igual ou similar ao seu, quais são os empreendimentos, quais são os concorrentes que estão ali próximo àquele empreendimento que você está lançando. Quais são os pontos fortes e os pontos fracos daquele produto? Não é para você queimar o seu concorrente, é sim para você ter argumentos na mesa de mostrar a diferença entre o seu produto e o produto do seu concorrente, para o seu cliente poder fazer a melhor escolha. Entendeu? Tem que entender do preço que aquele cara está vendendo o produto dele e o preço do seu produto. Ah, mas o meu está mais caro. É aqui que você consegue tirar argumentos para mostrar por que que o seu é mais caro, para mostrar o valor daquilo que você está vendendo. Entendeu? Saber valor do condomínio, saber valor das taxas que têm que ser pagas. Isso tudo precisa estar na ponta da língua, pelo menos no papel, para você começar a trabalhar isso e poder depois não precisar mais ler nada. Você já ter tudo na sua cabeça para você montar o raciocínio de acordo com o que o seu cliente precisa entender, de acordo com as dúvidas que ele tem em relação àquilo que você está passando para ele, e você ter um contexto todo pronto para você argumentar, para você explicar, para você ajudar a ele, auxiliar ele a chegar no momento próprio de venda, né, de realizar o sonho dele. Outra coisa muito importante que poucos fazem é entender a sua região em relação ao perfil do cliente. Qual é a faixa de renda das pessoas que moram ali? Qual o perfil familiar das pessoas que estão ali? Aquele empreendimento está numa área que pode ter investidor, que chama a atenção de investidor? Não. Ali é só do trabalhador mesmo, que tem que comprar, que dali talvez vai ser o primeiro e único imóvel da vida dele. Então você tem que fazer esse estudo também, entender não só a concorrência, não só a região comercial, não só sobre o seu produto, mas também sobre o cliente que mora naquela região. Ah, eu consigo trazer pessoas de outras regiões para cá? É característico disso? Não, não é. Eu vou vender para o público que está ali? É, talvez eu vou vender só para o público que está ali. Então você tem que começar a entender, né? Um exemplo, o Monte Castelo, que vai ser um próximo lançamento nosso. Eu vou vender para o público que está ali ou eu consigo atrair outras pessoas dali da Zona Norte para ir para o Monte Castelo? Ah, não, acho que eu consigo sim atrair. Ah, o Sabiá eu consigo trazer o pessoal de outra região? Talvez não, eu tenho que vender só para o pessoal daquela região ali. Então, é esse estudo que precisa ser feito. Eu vejo que pouco é usado essas ferramentas para poder vender, para poder estar preparado para fazer a venda. Sabendo a faixa do cliente, sabendo o perfil daquela região, a gente vai ter um conhecimento muito grande que eu vou falar mais à frente para que vocês vão usar isso, tá? Agora, por que é bom ter o conhecimento? Né, como eu expliquei para vocês. Cada detalhe que você souber, você sana uma dor. Não do mesmo cliente, mas de vários clientes. Né? A gente usou o exemplo do filho pequeno. Tem creche próximo? Tem. Tem escola? Tem. Pô, olha que beleza. Você pode deixar seu filho na escola de manhã e trabalhar, porque tem um ponto de ônibus de frente à escola. Você pega o ônibus, volta. Quando você voltar, você para no mesmo ponto de ônibus, pega seu filho e vai para casa. Ah, Tony, eu trabalho muito longe, eu preciso pegar dois, três ônibus. Pô, mas olha só, esse produto que eu tenho aqui tem ponto de ônibus na porta. Esse ônibus desce lá na Getúlio Vargas. Lá na Getúlio Vargas tem a linha do próximo ônibus. Ou você atravessa para Rio Branco, que está a 1 minuto da Getúlio Vargas andando, e pega seu ônibus. Você não vai precisar acordar meia hora, 1 hora antes. Estou usando o exemplo de Juiz de Fora, tá, pessoal? Porque é onde a gente está aqui e fica mais fácil de eu dar referências. Então, assim, tem que entender. Ah, mas eu preciso entender aonde o ônibus vai descer? Eu buscaria entender as regiões onde o ônibus do produto, que vai passar no produto onde eu estou vendendo, ele para. Justamente para você poder explicar. Ah, mas o morador já é dali, ele já sabe. Ótimo, beleza. Então, você quer pensar assim? Pode pensar assim. Mas agrega. Agrega principalmente se você for levar alguém de outra região para morar naquela região ali, né? Tem cliente que fica muito preocupado porque tem filho, que tem que valorizar a segurança. E aí eu sei que muita gente usa o argumento de portaria 24 horas, de condomínio fechado, né? Tem empreendimento que tem cerca elétrica, tem outros empreendimentos que pode ter câmera. Aqui a gente tem o Upside, as catinhas que tem tudo isso, e isso ajuda muito no argumento de venda, né? Então tem empreendimentos que a gente ainda tem ainda
em produção, em construção, que você pode usar algum argumento como esse. Se você estiver preparado, você antecipa qualquer objeção. Você traz solução para todas as perguntas do seu cliente. Você só não vai, talvez, trazer solução se realmente a gente não tiver algo que resolva o problema daquele cliente, que é difícil a gente não ter. Para o nosso público, é difícil a gente não ter algo que resolva o problema daquele cliente nosso. Então, se você estiver preparado, você antecipa todas essas objeções que ele pode trazer para a mesa. E o cliente percebe que você está tendo propriedade na fala, que você está sabendo o que está falando, que você domina o assunto. E aí, gente, quando você contorna a objeção, quando você entende do que você está falando, quando o cliente sente confiança em quem está na frente dele na mesa, é muito difícil você não conseguir concluir a venda desse cliente. Muito difícil mesmo, tá? Entendimento financeiro. Lembra que eu falei que tem que entender o perfil do cliente, tem que entender qual tipo de cliente está naquela região, o que que vocês vão trazer? É justamente para cá. Por quê? Ó, isso tudo aqui, para fazer uma pausa aqui, é preparação, tá? Você não está atendendo o cliente, você não está na mesa, você não está divulgando nada, você acabou de receber a apresentação do empreendimento, o lançamento dele, e agora você está se preparando para poder ir para campo. Então lembre-se disso. Aqui é nada de execução ainda na mesa, isso é preparação, é o que você precisa fazer para estar pronto, para estar lá na frente do cliente depois disso aqui. Entendimento financeiro. Tem que entender a tabela toda, né? Porque a nossa tabela ela varia por posição, ela vai variar por tipologia, ela vai variar por andar, ela vai variar talvez por pôr do sol, o nascer do sol, isso tudo vai depender, né? A gente costuma ter tabelas bem variadas e elas mudam sempre. Então você tem que entender muito bem de todas as posições para entender qual o preço que está ali, por que é mais barato ou por que é mais caro, porque a posição, o andar, né, a tipologia faz essas combinações variarem. E para que você precisa entender o perfil do cliente para você também, antes de lançar, antes de ir para o mercado, eu fazia isso muito, o Rafael fazia isso muito, o Aurélio na época, Rogério, a gente fazia simulações de acordo com o perfil daquela região do cliente e de acordo com a tabela de vendas que a gente tinha. Na época, não sei quem tá aí, que é da época, acho que a Tatiana é, a gente tinha um livro que o Aurélio tinha feito pra gente com todas as possibilidades de simulações. Isso é arcaico, nós estamos falando de coisa de 10 anos atrás. Hoje a gente tem N soluções para isso. Mas só para vocês terem uma ideia, a gente começava com renda de 1.500 e ia até renda de 2.500, aumentando de 50 e 50 reais. A cada lançamento que tinha avaliação e preço diferente, a gente montava isso para entender o fluxo do cliente, porque eu não sei em que momento que eu vou estar com o cliente, que eu vou ter ferramentas possíveis para simular para ele, né? Hoje em dia é muito difícil a gente ir na casa de um cliente atender ele em casa para fazer simulação e é muito difícil também a gente não ter internet. Mas na nossa época não era. Na verdade, tem coisa que eu acho que tinha que ser usada até hoje. O ir na casa do cliente para fazer atendimento, para fazer fechamento, eu acho que ainda tinha que continuar. Levar o cliente para tomar um café para fazer um fechamento, eu acho que ainda tinha que continuar. Pagar almoço para um cliente para fazer um fechamento, eu acho que ainda teria que continuar. Mas é outro assunto de outra época e de outro momento também, talvez que a gente possa aperfeiçoar para agora, mas que na época a gente usava muito. E por não ter internet acessível o tempo todo, por não ter o notebook debaixo do braço o tempo todo para poder simular, a gente já estava preparado para o cliente de 1.500 de renda, para o cliente de 1.700 de renda, para o cliente de 1.900 de renda, cliente de 2.000 de renda, a gente já tinha uma base de quanto subsídio aquele cliente ia ganhar, qual era a entrada que aquele cliente ia ter, qual a parcela que ele ia pagar. Então a gente conseguia montar para ele um fluxo de pagamento de tudo que ele tinha que pagar mesmo sem estar com internet, mesmo sem estar com o notebook para fazer uma simulação exata, mas a gente era muito preciso naquilo. As diferenças quando existiu eram muito pequenas, porque a gente preparava o nosso lançamento assim que a gente recebia todo o material para poder atender o cliente. Então a gente já sabia que naquela região ali do Carlos Chagas, por exemplo,
O cliente tinha renda média de 1.700, de 1.800, 1.850. Então, quais são as simulações de acordo com o nosso produto que se encaixam aqui? São essas simulações. Então, vamos aqui entender melhor disso para não precisar passar vergonha na frente do cliente, ter que ligar para alguém para fazer a simulação para a gente, para tirar uma dúvida sobre algo que pode sanar ali na hora. A gente já estava pronto para isso. Saber valor de documentação, dependendo da região que você está e do produto que você vai lançar, a documentação é diferente. O Gabriel já faz isso, já traz isso pronto. Taxa banco, dependendo da cidade, ela é diferente de você saiu de uma cidade e foi para outra, a taxa banco mudou, né? Ter tudo isso na cabeça, pessoal, mas não é decoreba, é entender que o decoreba, se você esquecer, já era. Agora, depois que você passa a entender e conhecer de algo, é difícil aquilo sair da sua mente, porque você consegue rotacionar todos os fluxos de pagamento, todas as unidades, todas as tabelas e fazer o cronograma certo para o cliente. Ter isso na cabeça entendido faz você virar a chave no pré-lançamento. Faz você estar pronto para atender o cliente assim que a gente faz o lançamento desse empreendimento. Então, vocês fazendo essa combinação, esse combo aqui, vocês fluem muito melhor na hora de atender o cliente, tá? Gravem isso aí, que eu tô. Dá um print aí, né? Gravar vocês não vão gravar, então dá um print aí na tela. Isso são combinações cruciais para a gente poder atender melhor o nosso cliente, o nosso público especial aí que realizam talvez o primeiro sonho e o único sonho da vida, tá? E qual o resultado disso tudo? Você vai falar com mais convicção, você vai transmitir mais segurança, você vai passar mais credibilidade, você vai agregar mais valor àquilo que você está vendendo. E você, como eu disse ali atrás, você não vai decorar. Você vai dominar o assunto. E quando você domina o assunto, você está pronto para qualquer coisa. Você está pronto para falar a qualquer momento, para atender em qualquer horário, para falar sobre qualquer assunto pertinente àquele produto que você trouxe. Entendeu? E é muito ruim você estar numa mesa e você ter que pedir para o cliente: espera um pouquinho, deixa eu ver ali com fulano. Aí você tem que perguntar ao colega do lado: ah, deixa eu só confirmar isso que você me falou. Deixa eu ver ali com o colega do lado. Deixa eu ligar para o meu coordenador. Deixa eu ver com o meu gerente. Quando você, pelo menos eu, quando eu estou na frente de alguém, numa loja, comprando algo, seja algo básico, tá? E eu pergunto à pessoa algo e ela tem que ir lá dentro ver ou perguntar a alguém, eu já fico bem desmotivado em continuar a minha compra. Eu, Tony. Agora você imagina a pessoa indo comprar um imóvel, igual eu disse que talvez é o primeiro e único imóvel da vida dela. Tá na sua frente. E toda vez que ela te perguntar algo, ou na maioria das vezes que ela te perguntar algo, você ter que parar para tirar essa dúvida, é muito ruim. Então, um conselho que eu dou para vocês para como se preparar, apesar de a gente ter passado por todos esses temas aqui, todos esses links aqui que eu dei para vocês, é: vista-se de cliente. Assim que você receber o lançamento, compre de você. O que você iria querer saber na hora de comprar o seu imóvel? Principalmente você, corretor, que ainda não tem seu imóvel e tem vontade de ter. Quais são as perguntas que você faria? Quais são os locais que você gostaria de morar? Dos produtos que a gente tem ou que a gente já teve, qual a dúvida que você tiraria dele? Se coloque no lugar do cliente hoje. E imagina se você sabe responder todas as suas perguntas. Se você não sabe, como você prepararia para responder essas perguntas? Porque é o melhor momento de vocês fazerem isso é quando vocês recebem todo o material. Pô, se eu fosse comprar esse produto, o que que eu ia querer saber dele? E como eu iria responder meu cliente? Como eu queria que me respondesse? Junte tudo isso, monte o seu book, o seu material, o seu livrinho de ensinamentos, estude ele e depois vá a campo. Não vá antes. Não vá com dúvidas. Tony, mas eu tenho dúvidas. Então é a hora de você ir lá ali no seu coordenador, você ir lá no seu gerente, você vir aqui na gente junto com o seu coordenador e com o seu gerente para tirar suas dúvidas. Mas vocês recebem um memorial, vocês recebem o book, vocês recebem avaliação, vocês recebem tabela, vocês recebem o endereço. Já dá para vocês montarem um puta material de trabalho para poder
auxiliar o seu cliente na hora da compra, tá? É isso. Não vou entrar em mais nada aqui avançado, porque tem mais gente para falar sobre o assunto, e aqui a gente abre a porteira do que vai ser daqui para frente, né? Aqui é o preparo. E às vezes agora vão vir as execuções. Na hora de atender o cliente, o que falar com o cliente, como vai ser a tratativa com o cliente, o desenvolvimento todo com esse cliente. Beleza? Lançamento, pessoal, não é um evento, é a construção de autoridade. Gravem isso. Lançamento não é só um evento. Ah, vou no lançamento do empreendimento. Não é um evento. É ali que a gente começa a construir a autoridade, que são vocês que vão passar para frente para o nosso público-alvo, o que eles têm que comprar, como eles vão comprar, como vai prosseguir com o atendimento, quais são os passos que esse cliente tem que dar, que é o auxílio que todo corretor faz, né, na hora que está vendendo para o cliente, na hora que está realizando o sonho daquele cliente. Tá ok? Muito obrigado pela atenção de vocês. É isso que a gente tem aqui para falar. Junte todos os pontos. Daqui a pouco isso vai estar lá no YouTube para quem não assistiu, para quem quiser relembrar também. Muito obrigado. Fique com Deus. Uma ótima semana. Boas vendas. E vamos para frente, que o mês está com 10 dias, a gente tem muita coisa para fazer ainda, mas o ano acaba em 40 dias, né? Porque depois do dia 20 é difícil, já não tem muita coisa para a gente fazer, não. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Tony, Tony, só um minutinho. Oi. O Rogério pediu a fala aí. Antes do só falar uma Rogério, coisa só aqui. comentar que o pessoal está elogiando muito aqui, tá? No chat. Parece que o tema foi interessante para todo mundo, ainda mais vindo de você com essa experiência toda. Vamos lá, Rogério. Só lembrando que tudo isso que o Tony falou aí está disponível no nosso Bento, que o nosso marketing fez para gente. Lá tem memorial descritivo, lá tem as imagens, lá tem um book técnico. E muitas das vezes a gente não vê as pessoas entrando lá, né, para poder consumir o conteúdo. Então vale a pena entrar. Sempre o Matheus coloca novidade lá. Quando faz um layout novo, ele coloca lá. Quando muda a campanha, ele coloca lá. Então, assim, vale muito a pena vocês usarem o Bento para gerar esse conteúdo, né? Porque muitas vezes o corretor entra, já teve o lançamento. Poxa, como é que eu fico sabendo? Poxa, tem tudo ali no Bento. E outra coisa, o Tony falou ali muito bem, antes a gente imprimia os memoriais, você lembra, Tony? Imprimia o memorial, lia o memorial, tirava dúvida no memorial, grifava o memorial, o que era importante, sabia quantos itens, igual o Tony falou, assim, então tem que aprofundar realmente no conteúdo que tem o empreendimento. Né? Acho que foi no sábado, eu fui lá visitar o Monte Castelo, mandei aqui para o grupo de alguns dos corretores de Juiz de Fora. Cara, quantas coisas tem do lado do empreendimento que a gente não fica sabendo. Se a gente não falar e entregar a papinha, Tony, ninguém vai lá olhar. Então, saber qual que é a linha do ônibus que passa, influencia, não quer dizer que a pessoa vai comprar só porque você falou da linha do ônibus. Não, mas ajuda ela a tomar uma decisão. Então, vale a pena a gente dar esse passinho para trás, entrar lá no nosso Bento, tem muita informação, tem muita coisa boa. E outra, né? Poxa, isso aqui não ficou claro, não deu para entender. Aciona o seu coordenador, aciona o seu gerente, manda um e-mail aqui pro pessoal do marketing, fala assim, olha, essa imagem eu não estou entendendo, pra gente aqui, que a gente está aqui pronto para poder ajudar vocês, né? A gente melhorar as nossas vendas e gerar realmente valor, como o Tony falou, foi muito feliz aí na fala dele. E daqui a pouquinho a gente vai mandar lá no grupo de estudos um link para vocês falarem um pouquinho mais sobre as lives, né? Que a gente está com algumas ideias aqui para mudar. Então, por favor, respondam o que a gente vai mandar lá no grupo de estudos, tá bom? Matheus. Bom dia, pessoal. Primeiro, a gente deu uma rodada aí semana passada nas 4 cidades. Pedro Regoto, não se sinta menosprezado, a gente deve ir essa semana ou na outra. Deixamos o mousepad em todas as cidades. E aí, o que o Rogerinho falou do Bento, tem um QR Code no mousepad. Então, às vezes, perdeu o link, não sabe onde está, o QR Code está ali. O mousepad é para vocês usarem tanto para apoiar o mouse quanto para precisou de algum material,
tem tudo lá disponível. A gente tentou fazer dessa forma para ficar mais prático. Segunda coisa, campanha de Novembro Black. O Rogerinho já falou aqui numa outra reunião. A gente começou ela na semana Sexta-feira. passada. Vamos até o final do mês, em todas as cidades. Cada cidade tem o seu orçamento bem definido. Então, a gente traçou uma estratégia aí muito particular para cada uma delas, atendendo às demandas, às necessidades, baseado na meta. Todo o material também está no Bento. Qualquer informação, qualquer dúvida, qualquer sentiu falta disso ou isso aqui está errado, não fiquem receosos de nada. Todo mundo aqui tem meu número, pode me mandar mensagem, pode tirar dúvida, pode me ligar. Estou 100% à disposição de todos vocês. É, E conto muito com vocês nesse mês. É o que o Tony falou aqui também no final da live dele. É o nosso último mês muito forte. Mês que vem a gente ainda tem uma outra campanha de Natal para a gente poder encerrar o ano com chave de ouro. Mas esse mês agora é a hora que a gente vem com tudo que a gente pode fazer. Então, conto com vocês, estou à disposição. Contem comigo, todo o material está disponível. Não tenho nenhum problema em assumir que estou errado, por exemplo. Ó, Matheus, essa renda aqui está errada, isso aqui tem que ajustar. Por exemplo, a gente fez um layout para São José dos Campos que a renda estava diferente. Me foi passada uma renda, fizemos, o Emerson corrigiu. Não tem o menor problema. Ou uma sugestão, Matheus, acho que pode fazer isso, pode fazer assado. Nenhum problema. Todo mundo tem livre acesso aqui. A gente, falei isso nas cidades que a gente foi. Vocês são o pneu do carro, é o contato que eu tenho com o cliente. Eu preciso muito que esse contato seja o melhor possível, que vocês tenham o máximo de munição possível, que não falte nada, que tenha tudo do melhor. Então, o nosso intuito aqui é entregar o máximo para vocês e a relação que vocês têm com o cliente vai construindo também o que eu preciso ter, o material que é mais adequado, a linguagem mais adequada, enfim. É uma troca que a gente tem aqui, não é uma decisão de cima para baixo. Muito pelo contrário, é tudo horizontal, a gente tem que estar muito alinhado com vocês e reitero que a gente está à disposição, beleza? Boa semana para todo mundo. Pessoal, obrigado para todos aí. A atenção de vocês foi especial. Aguardem daqui a pouquinho a enquete que vai ser lançada lá no grupo de estudos. O Rogério lembrou bem. Nós estamos tentando fazer o melhor e precisamos da participação de todo mundo, porque conforme o apresentador de hoje diz sempre, o que o calado quer? Se ele não falar, a gente não sabe, né, Antônio? Então vamos nessa aí, um ambiente construtivo, todo mundo participando aqui no chat, foi muito bacana. Obrigado. Agora vamos pegar essas informações, todo mundo com um sorriso no rosto bonito, igual da Maiara aí agora, e vamos todo mundo para a rua aí, aproveitar os lançamentos, ganhar dinheiro e ser feliz. Bom dia para todo mundo, obrigado, gente. Valeu, bom dia.